YouTube! Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos aí para a terceira parte da nossa saga. Hoje eu nem saí de casa ainda. Vou tomar um remedinho para dor de cabeça, porque eu tô meio gripado, pessoal. Que coisa, né? Vou ter que tomar, tô sem água aqui no carro, vou ter que tomar com café. Café em lata, vocês já viram já aí no Brasil? É muito comum aqui no Japão, café em lata. Não se toma café com remédio com café, mas fazer o quê? É o que tem pra empurrar o remédio pra dentro. Nossa, café horrível, cara. É um café gelado. Ô, Nelson, você tá gripado, tá tomando gelado? Pois é o que tem disponível. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vou trocando ideia com vocês. Depois que eu parar de gravar, vou chupar uma pastilha pra garganta. Amanhã vai ter festival na escola da minha filha, chamado Undokai aqui no Japão. Eu coloquei num vídeo uma vez pra vocês verem, há muito tempo atrás. É a gincana escolar, né? Minha filha tá no meu pé pra mim ir a semana inteira. Eu com gripe ou sem gripe eu vou ter que ir. Mas, vamos lá, pessoal. Vamos lá então, que Deus nos acompanhe. Vamos lá pra mais um vídeo. Vai arrebentar. Bom, vou fazer a curva aqui. Bom, eu queria falar pra vocês, pessoal, vamos continuar, né? Eu parei na parte que eu tinha comprado um carro. O carro de um amigo meu, que eu tinha tirado carta. E... bom, logo após eu ter comprado o carro, pessoal, aconteceu dois fatores que foram as primeiras provas que eu tive aqui no Japão. A primeira foi que eu saí do emprego por motivos particulares. Eu saí do emprego porque não dava, além de estar abalando a minha saúde, eu também não aguentava mais o meu chefe, cara. Porque aí que eu falo, né, como a gente tem que ter paciência, como nós temos que ter ponderação para poder aprender a lidar com a situação. Se eu não tivesse saído daquele emprego, bom, aquele negócio, Deus sabe todas as coisas, né? Mas se eu não tivesse saído daquele emprego, amiguinha da minha filha aqui rindo pra escola. Ai, meu Deus. Então, se eu tivesse saído daquele emprego, talvez eu tinha ganhado muito mais dinheiro, porque pagava muito bem esse descasca-peixe. Embora, vou lhe ser franco, rapaz, lidar com o meu chefe era uma tristeza. Chefe não, era o dono da empresa. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei sabendo há pouco tempo agora, depois de 15 anos praticamente, que ele se suicidou. Pra você ter uma ideia, eu acho que nem ele aguentava com ele mesmo. Nem ele aguentava com ele mesmo. Pessoal, eu não tô dando muita atenção pra câmera aqui, que eu tô aqui, esse pedaço que eu moro aqui, na hora que eu vou sair, eu tenho que ficar muito esperto esse horário. Passa muita bicicleta, muita moto, e passa o pessoal indo trabalhar. E como todo ser humano, às vezes as pessoas estão um pouco dormindo de manhã, então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que estar olhando pra lá, olhando pra cá, não liga não. Vamos conversando. E outro fator predominante foi os ataques às Torres Gêmeas. Foi no ano 2001 isso daí. Eu saí do emprego, já teve um ataque. O Japão, ele deu uma brecada, porque todo mundo sabe que o Japão vive praticamente de exportação. Com ataques às Torres Gêmeas, no dia 11 de setembro de 2001, a economia, ela estagnou. Ela deu uma estagnada do dia pra noite, né? Então, eu me lembro que eu tive que me virar sem japonês, sem nada, para arrumar um emprego. Arrumei um emprego, olha só, eu arrumei um emprego na cidade de Kikugawa na época. Fui trabalhar lá numa empresa chamada Asahi Tech. Era para fazer, aqui se fala Kensa, para fazer verificação, né, de controle de qualidade em roda de moto, roda da R1, R6 e também da Hayabusa, se eu não me engano. Era tudo moto grande, uma rodona grande. E, rapaz, o único apartamento que tinha para eu morar, era um apartamento do lado. Esse apartamento não existe mais, esse prédio foi derrubado. Era um apartamento já antigo. Eu fui morar numa kitnet, rapaz, do lado da usina nuclear de Hamaoka. Eu via os reatores, quer dizer,
a caixa dos reatores, né? Você não vai ver o reator. Assim, eu abri a janela e vi os reatores nucleares. De Hamaoka, não é de Fukushima. Que é do lado do mar. Beirando o mar. Só que teve uma coisa de bom nessa história. Eu fui trabalhar com um senhor que tinha o mesmo sobrenome meu, Sato. E um japonesinho, muito gente boa. Era um galpão enorme. Eu trabalhei apenas 6 meses nessa empresa. Eu vou explicar por quê. Porque essa divisão da empresa ela foi transferida para Tailândia. O seu Sato ele já estava para se aposentar. Então era um galpão enorme, cheio de roda, e trabalhava só eu e ele. Vocês acreditam nisso? De sábado vinha o que nós chamamos aqui de OEM, ou seja, pessoas emprestadas de outros setores vinham lá para o nosso setor para ajudar a adiantar o serviço. Mas era eu e ele, não tinha mais ninguém. Um galpão, pessoal, enorme, enorme, enorme. Não dava para ver o final do galpão, de onde eu tava. Até porque tinha muita roda empilhada. E ficava eu e ele lá, trabalhando. Foi ali que eu comecei a aprender japonês, porque eu tinha que me virar para falar com ele. Era muito gesto. Aí eu comecei a anotar as palavras que ele falava e perguntava para um conhecido meu que já tinha tempo de Japão. E ele começou a me explicar o que significava. E ali também eu comecei a ver que a arrogância, discriminação, são coisas de seres humanos. Não é coisa só de japonês, não é coisa só de brasileiro. Porque esse senhor me tratava muito bem, cara. Ele era um japonês, não falava uma palavra em português, japa. E ele trazia docinho pra mim, trazia bolachinha. Um dia a esposa dele apareceu num sábado lá, trouxe... Ele fazia um churrasco maluco lá de sábado junto com os amigos dele. Numa chapa, né? Ele colocava lá... Perdão, pessoal. Perdão que a gripe tá pegando. Ele colocava um monte de coisinhas lá, sabe assim? Umas comidas meio estranhas. Não era nada de bicho, não. Era uns miúdos de porco. Rapaz. E a esposa dele trazia, oferecia, tal. Eles eram tão antigos de empresa que a esposa entrava de sábado dentro da empresa e ia almoçar com ele, cara. Pra você ter uma ideia. Não no refeitório grande. Tinha a gente chama de sala de QK, ou seja, sala de intervalo. Geralmente todas as empresas têm isso, né? E ficava do lado da nossa sessão. Então ali eu aprendi que tinha muita gente boa, rapaz, que ali eu ia desenvolver. Bom, passou algum tempo. É óbvio que tudo que eu tô contando pra vocês, aconteceu muitos detalhes aí pro meio do caminho. Mas muitos detalhes pro meio do caminho. Só que não vou lembrar de tudo, né, pessoal? Às vezes eu tô lá na empresa, ou tô em casa, eu falei, eu poderia ter falado aquilo, mas já não tá mais no contexto. E eu já estava dirigindo. Foi quando apareceu uma oportunidade de eu ir para Hamamatsu, cidade de Hamamatsu. Então eu já tinha em torno de quase 2 anos de Japão. Não tinha 2 anos ainda, tinha um ano e meio mais ou menos. 1 ano e 4 meses. Porque eu acho que eu não cheguei a ficar 1 ano no peixe, não me lembro direito. E o que aconteceu? Eu fui para Hamamatsu, fechou a divisão. Aí eu fui trabalhei 1 semana numa outra empresa lá que eles colocaram eu para trabalhar. E... uma empresa ruim de trabalhar, meu pai do céu, cara. Era uma empresa, pessoal, que era o seguinte, era o final de carreira da empreiteira ali já. E essa empresa, na verdade, ela era do mesmo grupo, a Sarritec. Eu trabalhava de noite. Olha que horário, eu trabalhava da meia-noite, eu entrava meia-noite nesse trabalho, em ponto, começava a trabalhar e saía 8 horas da manhã. Aí você fala assim, mas Nelson, corrido, não tinha hora de janta, pessoal. Era uma maluquice, não tinha hora de ceia, na verdade, né? Porque nem janta é mais. Não tinha, era por isso que eu falei, era o final de carreira. Aí eu falei, não, tá errado esse negócio aí, eu não vou ficar aqui não. Aí eu peguei um dia, faltei e fui pra Hamamatsu. Faltei não, eu fui numa segunda-feira de manhã, fui pra Hamamatsu e consegui uma vaga de emprego já no mesmo dia pra mudar pra Hamamatsu. Peguei minhas coisas, dei tchau pra todo mundo. Fui na empreiteira, expliquei a situação, eles falaram, tudo bem. E fui pra Hamamatsu. Hamamatsu eu fui trabalhar na Honda Express. O que quer dizer isso? A Honda Express é a divisão de peças da Honda. Então mandava inclusive para Sumaré, a cidade de Sumaré, a gente mandava peças do Japão pro Brasil. Até quando fazia lá as caixas, eram uns containers de madeira. Tava lá, made in Japan, to Brazil.
Ai, 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 era emocionante. Então, eu fiquei em Hamamatsu. Depois eu trabalhei numa empresa chamada... Não, primeiro eu trabalhei numa empresa chamada Suzuki Teco. Fazia cabeçote. Aí, depois me transferiram. Essa aí foi transferência mesmo. Que foi o seguinte, eles queriam que eu trabalhasse de noite. Eu já não estava aceitando mais trabalhar de noite. Eu não queria mais trabalhar de noite. Aí eu fui trabalhar na Honda. Só que o que aconteceu? Na Honda eu entrei com a promessa que ia trabalhar só de dia. Passou uns 2 meses trabalhando de dia, direitinho, numa boa. Não foi culpa da empreiteira isso daí. A própria Honda, ela começou a bagunçar o horário de todo mundo. Então tinha dia que eu entrava 2 horas da tarde, saía 10 horas da noite. Quer dizer, saía 11 horas da noite. Tinha dia que eu tinha que entrar às 6 horas da manhã, saía às 3. Tinha dia que entrava às 8. Era tudo bagunçado, meu. Era tudo bagunçado o horário. Mas aí eu já estava desenvolvendo o meu Nihongo, né? Que é o japonês, a língua japonesa. Que era a língua japonesa. O camarada tá dando ré. Quase me acertou aqui, ó. Ó que maluquice. O camarada veio dando ré, pessoal. É uma mulher. Ela quis, eu acho que, abrir pra poder passar o carro aqui. Só que não vai ter como ela fazer isso. Tem um carro esperando pra entrar aqui numa garagem. Uma empresa. E ela veio dar ré. Não, desculpa, mas não vai dar. E eu vou liberar pro rapaz passar. Mas ela vai ter que ir embora primeiro. Olha eu relatando pra vocês aqui as maluquices aqui do trânsito. Aí eu fui... Aí ela mesma liberou. Ah, beleza. Então, aí eu fui trabalhar na Honda. Era muito bagunçado o horário, né? Era muito bagunçado. E o que aconteceu? Eu peguei e apareceu uma oportunidade. Porque eu tava começando a já entender e a falar a língua japonesa. Apareceu uma oportunidade pra mim muito legal, que era de eu fazer o que nós chamamos aqui de mukai, ou então de sou gay. E sou gay não é gay, tá? É transporte, é o transporte. Então eu saía às 5 horas da tarde, porque eu fui transferido de novo. Isso aí foi tudo transferência. Fui transferido de novo de uma divisão da Honda para outra. Ficava 2 quartos de diferença. Esse aí trabalhava das 7 às 5. Era só esse horário. E 5 horas eu saía, eu pegava a vaga da empresa, e ia da empreiteira, e ia fazer, nessa época minha esposa já estava, eu ia fazer onde ela trabalhava, só as crianças que não estavam aqui ainda. Aí, eu trabalhando dessa forma, apareceu uma oportunidade de eu trabalhar no escritório da empreiteira, mesmo sem falar muito japonês. Aí na época o rapaz, conheço ele até hoje, converso com ele. Ele é um empresário aqui já hoje, ele montou a empresa dele aqui nessa de Hamamatsu. E ele falou assim: ó, Nel, você não quer vir trabalhar com a gente no escritório? Eu falei, eu vou. Só que aí, pessoal, eu fiz uma grande descoberta, que eu preferia ficar dentro da fábrica do que trabalhar dentro do escritório. Não porque o escritório era ruim, mas porque lidar com pessoas, eu fui descobrir, pessoal, que trabalhar com pessoas, inclusive você ser responsável por turma brasileira, brasileiros, que não tinha peruanos não, era só brasileiros, a turma que eu fui responsável, entre aspas, né? Mas eu tinha que resolver alguns pepinos deles. Olha, eu pedi arrego, falei, não dá. Não dá porque o meu telefone, pessoal, pra vocês terem uma ideia, esse pessoal fazia o iaquim, né? Eles trabalhavam de noite. E então eu tinha que me deslocar de Hamamatsu até Fukuroi, levar eles e voltar. Era 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, esse telefone tava tocando. E eu tinha que atender, porque eu era responsável, né? Aí eu falei, olha, você quer saber, essa vida não é pra mim não. Você é louco, rapaz, você tá lá dormindo, tá do lado da sua esposa, a esposa tem que trabalhar no outro dia, e o telefone lá tá tocando. Às vezes eu já tive que sair no meio da madrugada pra ir buscar a pessoa que tava passando mal. Nada contra quem faz esse tipo de trabalho, mas pro Nelson, esse trabalho já não servia mais. Bom, chegando aos 15 minutos de vídeo. Poxa, pessoal, quantos vídeos vai dar isso aqui? Vocês querem continuar ouvindo as histórias? Vocês querem continuar? Eu parei agora, quando eu fui trabalhar, entre aspas, de Tantoucha, né? Foi onde também aprendi a falar bastante japonês, né? Eu tive que me virar também. Vocês querem saber mais?
da história, coloca aí no... Eu vou fazer um outro vídeo ainda, vou fazer a parte 4. Só que eu gostaria de saber o feedback de vocês, se vocês querem continuar ouvindo as minhas histórias, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e fui!